Em ponto, até puxando gancho com o nosso convidado, em ponto, just in time, Toyotismo, entrando na hora certinha para dar um bom exemplo, manter a reputação nipônica com um convidado que fez muito sucesso nas terras dos meus antepassados. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado pelo convite, Jorge. Você ganhou pontos preciosos comigo. Acho que pontualidade é algo que não vem só dos japoneses, né, dos britânicos, ou das pessoas que têm respeito umas com a outra, né? Então, você ganha pontos. Eu acho que esse nosso bate-papo, vamos dizer assim, vai ser bem interessante. Obrigado mais uma vez pelo convite. É curioso, a gente até falava que isso aqui é hobby. Claro, se um dia virar alguma coisa, maravilhoso, né? Acho que é um hobby para preservar a memória e principalmente os projetos novos das pessoas. Mas também entrevista o jogador que está em mercados pouco cobertos. Depois você até vê, eu falo com gente em Bangladesh, Hong Kong, vou amanhã falar com gente na Tunísia, Nigéria. Então, tem muito cara bom em toda parte do mundo. E, bom, você viveu essa realidade estando fora do Brasil, né? E, Lucas, a gente até falava aqui um pouquinho antes, você sempre foi discreto, né? Você é discreto hoje, acho que quando você jogava bola, você sempre foi, né? Eu tenho poucas, acho que quase polêmicas grandes, praticamente nenhuma, e sempre tentei manter a discrição. Apesar de vir de classe baixa, meus pais sempre estiveram muito ao meu lado, assim, me dando uma estrutura bem bacana. Eu sempre estudei, terminei o segundo colegial bem empurrado, mas assim, sempre tendo isso na cabeça, que os estudos seriam importantes, principalmente pós-carreira. Eu acho que a descrição vem um pouco disso, né, de família, de ter essa questão bem ligada aos pais, e educação, e disciplina. E aí você leva um pouco para o campo também, né? Apesar de, dentro do campo, assim, você ter o lado um pouco não de polêmica, né? Mas de ser um pouco mais enérgico, né? E às vezes acabei já sendo expulso, já tive algumas brigas, principalmente nos atletibas da vida, talvez os clássicos que eu tenha tido uma diferença, mas as pessoas até falavam, minha esposa fala muito isso, nossa, quem conhece o Lucas intimamente não é essa pessoa tão tranquila, principalmente dentro de campo. Às vezes eu me transformava um pouquinho, mas com polêmicas ali que ficavam dentro do campo e fora, com imprensa, torcedor, essas coisas, nunca tive nada que chamasse atenção. E é até curioso, né? Que nacionalmente você fica mais conhecido pelo Furacão, pelo Atlético, né? Mas você, por exemplo, você tá falando de onde agora? Isso que é gostoso, né, Jorge? Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu digo, eu fiquei 10 anos no Botafogo de Ribeirão, sou ribeirão pretano, sou nascido e criado aqui, apesar de ter saído com 19 lá para Curitiba, mas eu fiz toda a minha base no Botafogo. Eu estreiei nos profissionais com 16 anos, meu primeiro gol também com 16. Participei de todas as categorias de base. Antigamente não existia escolinha, né? Meu treinador Paulinho, que me viu aí triunfando e me deu essa chance, né, de jogar pelo Botafogo. E é sempre bom eu falar, é sempre bom quando eu tenho oportunidade. E gosto muito de quando eu tenho canais como esse, que eu posso realmente ter esse tempo de falar muito de Botafogo, que é a minha verdadeira escola, a minha verdadeira base. Base também não só como um atleta, mas também como um ser humano. E sou, sim, daqui, criado no Santa Cruz, criado aqui no Botafogo de Ribeirão. Do Pantera, o orgulho de Ribeirão. Sua Pantera, orgulho de fibra, sua Ribeirão. raça mantém nossa tradição, né? É isso aí, É. Jorge. Você sabe o E hino completo. eu aprendi a dirigir. Olha que coisa maluca. Eu sempre fui muito certinho, né? Não pegava carro antes dos 18. Aí tinha que aprender a dirigir de carro, viajei com meus pais. Por algum acaso da vida, eles escolheram ir para Ribeirão, por motivo, sei lá, nenhum. E o lugar que estava mais tranquilo era em volta do Santa Cruz. Então eu cansei de dar volta no estádio, assim, em janeiro, que não tinha jogo nenhum. Cansei de aprender a manobrar, tudo. Então, Santa Cruz, Ali, a minha ali esposa tem uma era, lembrança era, boa, né? era o local, eu imagino que ainda é, de treinamentos de carro, literalmente. Talvez seus Sim, pais sim, te sim. levaram já com essa intenção aí. E Sim, ali sim. era onde a gente fazia os testes também de baliza e tudo mais. É ali que eu Porque reprovei. É espaçado. ali que eu reprovei 3 vezes. Acabei indo para Oh, Sertãozinho. Você vê, não sou tão certinho assim, né? eu reprovei duas só. Reprovei duas. Mas não virei um jogador de futebol, embora goste, e sempre tenha gostado do Furacão. Como é que você foi parar no Furacão?
Então, eu comecei a ter destaque no Botafogo muito cedo, né? Assim, fui convocado para a seleção brasileira jogando no Botafogo, seleção paulista, disputei somente uma taça, mas assim, em 96, disputei a Taça São Paulo de 96. Em 95 eu tinha feito 4 jogos pelo profissional, mas eu ainda era amador. Em 96 que eu tive o grande destaque, a gente sobe para a Série B do Brasileiro, mas naquela época não existia a lei do passe, né? Você era preso ao clube, então sempre teve especulações no meu nome, Cruzeiro, Guarani, que era naquela época uma potência, né? Assim, e o sonho de todo, Portuguesa. O nosso sonho aqui do Botafogo era um sonho mais atingível, né? A gente não sonhava com o Barcelona, o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, como hoje os futuros craques sonham, né? O nosso sonho era mais palpável. E numa dessas vinda, né, dos olheiros, que hoje falam captadores, né? Observaram vários jogos meus e acabou que se concretizou com uma parceria com o Juan Figuer. Na verdade, eu não fui diretamente para o Atlético, eu tinha uma parte do meu passe ligada ao rentista lá do Uruguai e fui para o Atlético. E, assim, mas tudo em função do que eu vinha fazendo pelo Botafogo, vários anos artilheiro nas categorias de base, depois nos profissionais também me destacando. O ano de 98, apesar de a gente estar na Série A2, foi um ano muito importante, fiz 8 gols, acho que em 14 jogos. Então, esse destaque, apesar de não ter as informações como tem hoje, né, que hoje faz o gol, já aparece não só na internet, mas instantaneamente, né, todo mundo está sabendo. Sim, Naquela época era mais esses sites de difícil, né? estatística aqui, acho que muitas até atrapalham o futebol, né? Porque a pessoa olha tanto estatística que é um negócio maluco. Antigamente dava para a gente enganar um pouquinho, mas hoje em dia não dá. Hoje em dia as pessoas vão lá ver quantos minutos você jogou, quantos passes certos você deu. E na minha época não, era no raiz mesmo. E o Carleto, grande homem que veio ver esses jogos aí, gostou muito e deu o aval para o Petralha, que era ainda é, né, o grande mandatário, né? Ainda é o grande mandatário do Atlético, fechar a negociação. Foi uma negociação que foi eu, o Gustavo e o Cocito. E foi os três caipiras lá para Curitiba. Nunca tinha visto frio na minha vida e foi então, uma com quem não experiência conhece bem Ribeirão bacana. Preto, você não precisa ver que tá chegando em Ribeirão Preto, você começa a sentir o calor aumentando, né? É um negócio... É impressionante, aqui é de outro mundo, mas eu adoro minha cidade. Sim. Acabei vivendo em temperaturas até piores que Curitiba, mas o calor é o que me agrada mais. Mas você pegou um calor positivamente muito bom de uma torcida fanática, até pelo nome da torcida, e no momento, poxa, do fim dos anos 90, o Atlético Paranaense renasceu, né? Seja com o Paulo Rink, com outros caras que foi crescendo, foi surgindo a arena, você deixa a marca na arena. O que dá para falar dessa época? Assim, tudo bem que a ideia do papo é o depois da bola, mas é natural que a gente fale de uma cronologia, né? Sim, na verdade, assim, a gente não tinha, como eu estou falando de informação, por mais que você já tinha internet, aí você fala, né, em off a gente conversou, que você já tinha uma experiência bem positiva já nos anos 90, não era tão rápida as informações, então a gente sabia do Atlético Paranaense pelo que a gente via na TV, e os jogos também não tinham tantos jogos para a gente ficar acompanhando, então assim, as campanhas de destaques a gente acompanhava, 95, lembro, a gente via que foi campeão da Série B, 96 faz um belíssimo campeonato, acho que da Copa do Brasil, chega até as quartas, não, se eu não me engano, até semi. No Brasileiro, a gente lembra bem do Osés, do Paulo Rink, como você falou, e o Alberto também, que tinha muito destaque pela lateral, mas a gente não tinha informações do quanto era gigante. Quando a gente chega lá em Curitiba, eu, o Gustavo e o Cocito, que a gente vê o quanto era apaixonada a torcida, o quanto tinha de história o clube, o quanto tinha pressão de imprensa, o quanto tinha de rivalidade com o Curitiba, e até mesmo com o Paraná, que é uma fusão ali do Pinheiros do Colorado, mas se torna uma potência nos anos 90, né? Então existia já uma rivalidade enorme. E o Atlético, quando a gente chega lá, já acaba com essa hegemonia, com o Atlético é campeão paranaense em 98, apesar de a gente não, eu, né, e o Cocito não ter jogado, o Gustavo já joga, e ali a gente vê a força que realmente a torcida tinha. A gente fala muito do Fanáticos, né, porque a principal torcida, e a torcida que realmente levanta a galera, mas é impressionante o quanto todos, né, têm uma
uma energia, assim, jogar ali era realmente impressionante. E é gostoso que aí eu tenho esse calor, é um calor diferente, um calor de torcida, fazendo uma analogia com o nosso calor aqui de Ribeirão, e foi uma surpresa realmente muito positiva. Sim, poxa, quando surge a Arena é um negócio totalmente diferente. É um clube que vai trabalhar naming rights, monta uma estrutura bonita. E eu lembro até 2003, você não tava lá mais lá, Não né? mais, não. Aqui é Eu o lembro de ter Ceará. ido, eu lembro de ter ido no jogo lá com meus pais. E, pô, tava tranquilo, a gente comprou ingresso nas cadeiras lá e sentamos em qualquer cadeira. Tomamos uma bronca, porque a cadeira tinha nome, falaram: Ô, Pia, que nome tá escrito na tua cadeira, né? Não é Bem teu não, assim. né? Vai sentar onde Bem tá assim. teu ingresso, né? Então... Como você disse, é difícil a gente não falar fazer essa cronologia, e aí a gente tem que enaltecer muito o trabalho do Petralha, que de 95 até os dias atuais, ele revoluciona literalmente o Atlético. É algo que hoje a gente vê, o Corinthians, né, acabou de fazer, o Palmeiras já tem, enfim, essas arenas que são multiuso, é a modernidade. Quando a gente vai para fora do país e a gente vê os principais esportes, quando a gente fala dos Estados Unidos, do basquete, não é somente futebol. E aqui no Brasil, eu acho que ainda está a passos de tartarugas, porque as pessoas, é o principal esporte, é onde que é apaixonante, mas ainda a gente vê pouco essa estrutura para fazer, sim, algo de empreendedorismo, para que realmente tenha muita receita. Eu acho que está bem distante dessa realidade, apesar de ser um esporte que é difícil um brasileiro que diz que não goste, né, de futebol. Pode não entender de futebol, pode não torcer para um clube de futebol, mas o futebol é apaixonante, é um esporte que socializa, é um esporte que é fácil de assistir, por mais que hoje os ingressos estejam realmente mais caros, mas longe de ser como um ingresso de tênis, longe de ser como um torneio de golfe, enfim, é um esporte que fácil acesso, mas ainda muito longe de ser um esporte que possa ter grandes receitas, a não ser que tenha uma revolução tão grande. Mas o Petralha, desde 95, vem tentando, e a trancos e barrancos, mesmo com uma maneira de ser para uma grande maioria de prepotência, mas eu acredito que seja não de empreendedor. Você me disse também que já trabalhou em grandes empresas, e quando existe empreendedorismo não pode ter tanto a paixão, o amor. Você vê que o Petralha, ele é bem a razão, apesar de ser apaixonado pelo Atlético. Não, eu conheci o pessoal de... Tem uma época que eu empreendi, tentei vender software pro Atlético até. Olha E só. eu conheci o pessoal dentro, a organização que tinha, fiquei impressionado, porque era pré-Copa, tudo, uma estrutura administrativa muito boa, e acho que isso é uma visão que as pessoas não têm, mas do que as pessoas veem, o que eu acho mais legal é que Petralha quebrou a lógica do Rio-São Paulo, ou de Porto Alegre muito forte, BH muito forte, e construiu um lugar que, um clube com uma estrutura grande, que às vezes não tem o público que às vezes geraria tanta renda, não que não tenha torcida, mas é um público, um estado que já tem uma diluição de torcida, né? Um estado que nem, não é São Paulo, Rio de Janeiro, que a capital já é tão grande, cota de TV também não é tão favorecida, e até hoje ele mostra uma atitude, eu vejo muito positiva, que é para engrandecer o jogo dele e do time dele, ou seja, poxa, quem teve a oportunidade de entrar na arena antiga, e na nova, pô, cara, é um negócio surreal. A estrutura que tem, eu que já tive felicidade de conhecer estádios na América do Norte, na Europa, é melhor que muito. Melhor que Não muito. perde, não perde para nenhum desses, concordo. Sim, então é admirável. Realmente. E a base também, o investimento que tem na base, eu falei com o Hugo Gomes da base São Paulo, a gente sabe que hoje a seleção vai treinar na estrutura do Atlético, né? Sim, Era sim. impensado alguns anos atrás. Mas enfim, você deixa sua marca no Atlético, até volta depois, mas você passa por Europa, mas deixa sua marca no Japão, né, cara? Como é que. O futebol é bem complicado, porque, principalmente para nós brasileiros, quando você passa um período, um hiato, assim, que você tem um momento ruim, e aí quando você tira, né, aqueles grandes nomes, que são as grandes exceções, a gente vai colocar aqui, cinco nomes, que seria Pelé, Zico, Ronaldo Fenômeno, Romário e Ronaldinho Gaúcho, talvez o Rivaldo entre nesse. Aí vem o segundo escalão, de grandes nomes também, e o resto, quando consegue chegar nesse estágio de Europa, existe uma concorrência muito grande. Então, uma vez você não tendo êxito imediato, a tendência é que rapidamente você seja substituído, rapidamente já tenha outro que faça igual ou melhor. Então, assim, a minha passagem realmente na Europa
justamente por isso, porque no momento que eu tenho oportunidade eu não estou preparado, não é nem tecnicamente, porque eu acho que eu não estava abaixo tecnicamente, mas talvez mentalmente eu não estava preparado para ir para a Europa com 21 anos. E apesar de sempre manter esse mesmo estilo de ser disciplinado, de ser consciente, mesmo assim eu caio nas noites traiçoeiras que a gente diz, né, de se empolgar, de achar que não precisa mais treinar, que as pessoas que têm que mudar, que o idioma, eles têm que entender o que eu estou falando com o tradutor, e não é bem assim. E quando eu vou para o Japão, que é bom, você pode dizer melhor que eu, apesar sou de meu ser um Paraguai, brasileiro. eu falo assim, eu sou um japonês que tem o nome de argentino já, depois eu até te conto em É off ali, mas verdade, o Jorge, é Jorge Luiz, sim, é Jorge Luiz. Jorge Luiz. E aí eu me encontro, porque é um país onde tecnicamente é muito abaixo, e eu não tenho vergonha de dizer, realmente é muito abaixo quando a gente se fala de Europa e quando a gente fala de América do Sul, mas eu pego a evolução daquilo. Quando eu vou para o Japão, tinham 4 japoneses assim de destaque fora do país, mas que jogava só na kata, por méritos próprios, sem ter um patrocínio que foi, sem ter... Era só o Nakata. Quando você Sim, fala foi dar cara a tapa na Itália lá e se virou. Né? E o Shunsuke também. O Shunsuke também, ele... Que foi para a Escócia, tudo, esse que batia uma Exato. falta maravilhosa. Exatamente. Né? Esses dois eram os únicos que, com méritos próprios, tinham ido para a Europa e tinham grande destaque. Os outros eram através de patrocínio, talvez nem salário eles recebiam do clube, aí tinha troca de fazer amistosos no Japão, enfim, pré-temporada. E eu pego a evolução do futebol japonês, porque de dinheiro mesmo não estava assim tão gigantesco, não era a época das vacas gordas, era das vacas magras. Eu sou um dos últimos investimentos de compra de jogador vindo da Europa, de ter passagem por seleção. Eles começam a investir mais nos japoneses, trazendo jogadores que queriam realmente ter esse projeto. O Kelly estava lá também, o Jean, zagueiro, jogadores com postura semelhante a de japonês e com a técnica e a vontade de brasileiro. E da liga, dessa época aí, Robson Ponte, Emerson Sheik, enfim, Marques, Wesley, eu pego toda essa geração de caras que tinham uma conduta bem bacana e conseguiram ajudar o futebol japonês num crescimento que é impressionante, tendo depois Honda, número 10 do Milan, Nagatomo, titular absoluto da Inter, enfim, o que vai para o Manchester United, depois que era do Borussia, Kagawa, de Kagawa, enfim, né? E uma centena de jogadores que vão por méritos próprios para o Japão, para a Europa. Então, isso que me deixa muito feliz. De uma frustração que eu tenho da Europa, eu consigo ir num país asiático e desenvolver bem o meu futebol, porque eu não mudo, eu não desaprendo, eu faço muitos gols, eu ganho títulos, e tem uma parcela que, mesmo que seja muito pequena, mas de ajudar a evolução do futebol japonês. Então, é uma curta cronologia aí do que aconteceu comigo nesse primeiro momento de Europa, de realmente, por minha culpa, minha grande culpa, não poder ter tido destaque, porque eu sabia que eu não era realmente um fora de série, mas eu tinha totais condições de ter um destaque na Europa, porque eu tinha técnica, eu era um jogador que fazia gols no Brasil, eu tinha sido convocado para a seleção brasileira com nomes como Ronaldinho Gaúcho, Alex. Então, ainda era uma geração que conciliava a parte física muito boa, mas o talento era um talento assim, questionável. Dá para contar a seleção A, B e C, eram todos bons, né? Exatamente. Então, assim, eu faço parte dessa geração, mas, como eu disse, você não poderia dar mole que eu dei, né, de ficar aí no espaço de 1 ano e meio, sem grandes jogos, sem grandes momentos. E aí, gente, o trem passa e passa por cima mesmo. Mas é curioso, eu nem tinha puxado o gancho de França, mas a gente falava, pô, você jogou com o Fabiano, que para eu que sou macaca, para mim é Fabiano, né? Fabiano fala que na mãe não se bate, ele sempre, nunca fez gol na macaca em jogo importante. Mas também ele não vingou no Rennes, né? Tipo, não dá pra falar que é só unilateral teu, tipo, pô, ó a dupla que o Rennes tinha, cara. Não, nossa. Minha mãe. Formamos tipo, ali, acho que a gente jogamos pouquíssimos jogos nós dois, como titular, eu acho que 1 ou 2, e durante os jogos, ou eu na reserva, ou ele titular, assim, pouquíssimo também que entrava, a gente teve muita dificuldade, foi muito, tanto é que ele pode falar por si só, talvez lá tenha sido a grande experiência da vida dele, talvez a grande frustração também de não poder jogar. Eu joguei ainda mais tempo, tive mais jogos, ele infelizmente não pôde jogar,
E é o que você diz, né? Não dá, não é só eu, mas eu também não me coloco, não fico remoendo com isso, não. Faz parte. Tem grandes nomes. É porque a minha contratação para um time médio, que era o Rennes, mas era uma das primeiras investidas de grandes bilionários. O Rennes foi comprado pelo Pinot, numa investida lá, uma grande fortuna da França, e ele tentava fazer o Rennes virar um gigante, mas não é assim, né? Não é aleatoriamente. Ele contrata eu, Luiz, o próprio César, né, que era da Portuguesa, estava no Paris Saint-Germain. Falo com ele amanhã, hein? O Cezone, eu vi que amanhã ele tá aí. Vou participar dessa grande resenha aí. E não deu liga. Ele faz grandes contratações e não dá liga. E isso é diferente de acontecer, por exemplo, numa Inter de Milão, como agora tá lá o pessoal asiático compraram e tá dando certo, mas já faz um tempasso que eles estão lá. E quando você compra num time mediano, que era o Rennes, eles querem o resultado imediato. E não aconteceu. E, a Liga Francesa é muito equilibrada, sempre foi, então não é fácil. Muito equilibrada. Tinha que fazer algo, isso é uma opinião minha agora, para o Rennes realmente dar certo, como o Paris Saint-Germain fez. Trazer realmente os extraterrestres do futebol, na época, né, eu estou dizendo, que seria, no caso, o próprio Ronaldinho Gaúcho, ou até mesmo o Ronaldo que estava ali, né, com lesões, mas era um grande nome, enfim, assim ele poderia, mas ele trouxe promessas que nunca tinham jogado na Europa e as dificuldades foram enormes, não só dentro de campo, né, mas adaptação, língua, clima, cultura, culinária, que tudo isso depois eu fui vendo que era uma delícia, me acostumei muito bem, fora de campo foi uma delícia, aprendi a língua, aprendi a culinária francesa, poxa, de vinho, então do pinguim aqui, né, de só beber o pinguim, aprendi o que é uma uva boa, poxa, então tem as coisas boas também que nessa minha passagem lá pela Europa. Eu queria eu estar em forma para estar usando minha camisa do pinguim aqui, agora tá apertada, cara. Foi isso o tempo que eu era mais atleta, né? Agora é curioso, porque nessa época da França, poxa, acho que foi. É difícil dizer uma época de ouro, mas, poxa, você tinha o PSG que não tinha tanto resultado, mas tinha jogadores absurdamente talentosos, absurdamente. O Monaco estava muito bem na época. O Olympique Marseille sempre teve bem. O Saint-Étienne ainda era grande, pô, que hoje deu uma diminuída, sim, mas e tinha com os brasileiros bons. A dupla era Alex Dias e Aloysio. Aloysio, exato. Ó, pô. Aí você tinha o Lyon, só o Lyon que ganhava tudo. O Juninho o Nantes tinha uma equipe que não era de grandes nomes, mas era uma equipe muito forte. Sim, que foi Nantes mudou, você junta 10 times aí, que não jogava. Não, cara, não dá pra do nada fazer um negócio desse. Tipo, não, tinha que ser tinha que ser algo diferente, assim, como eu falei, de trazer os extraterrestres para dar uma modificada bem grande, assim, no nível, né, eu digo, de ser realmente um nível totalmente diferente dos outros. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí, falando em financeiro, o fundamento prevalece no longo prazo, né? Às vezes dá errado num ano ou outro, mas sim, fazendo que no Atlético, você pega uma final de Liberta e volta depois a ganhar título continental, porque o projeto tá bem feito. Pode cair, subir, mas faz sentido. É verdade. Agora, fazer um projeto que é curioso, pô, quando você foi no Japão, você chegou no ápice lá com o Gamba Osaka, certo? Desculpa. Quando você passa por 2 times no Japão, correto ou não? Eu fui primeiro pro UFC Tóquio, como a gente estava falando, saí da Europa direto pro UFC Tóquio, fico 4 anos na capital japonesa, e depois vou pro Gamba Osaka. Aí eu vou para um clube teoricamente tradicional, grande, né? Tradicional, da Panasonic, né? Um clube com grandes investimentos sempre. Eu me lembro que eu vou para substituir o Magno Alves, mas antes disso o Gamba tinha contratado Araújo, que tinha feito um destaque aqui no Goiás, então assim, sempre, né, Marcelinho Carioca já tinha passado por lá, Arce, Embomar, o que fez o gol na gente nas Olimpíadas, o camaronês, enfim, era um clube que sempre tinha feito grandes investimentos, e aí eu consigo ir pro Gamba e lá também ter muito destaque, né. E só que é um período mais curto, mas sim, que era um time de uma projeção na época que era tão forte quanto o Kashima Antlers. Ainda acho que foi segundo ou terceiro. Kashima é. Um era o Verde Kawasaki, que virou Verde Tóquio, o FC Tóquio atropelou. Mas, tipo, e o Jubiluata, ou seja, você pega uns poucos times que sempre investiram muita grana e que tinham resultado. E Yokohama Fluggers na época também investia muito, que foi a época César Sampaio, César Sampaio, né? exatamente.
Sempre gostei de J-League. Evair também foi para lá. Mas aí o que eu acho curioso é como é que você chegou no FC Tóquio? Porque era um time menor, né? Hoje o FC Tóquio é um time que bate junto com o Gamba Osaka. Gamba Osaka, tipo, eu fui também participei dessa evolução do UFC Tóquio. Era um clube que cresceu muito, talvez hoje seja o maior da capital, né? Assim, porque não, hoje Verde, com certeza Hoje com certeza. E na época, assim, era um projeto da Tokyo Guys de criar, eles foram subindo de divisão. Eles têm um grande nome lá, que se você tiver a oportunidade de poder falar com ele, né, que é o Depois da Bola que você fala, mas essa cronologia até chegar no Depois da Bola vai ser interessante, que é o Amaral, que ele ficou 12 anos no Tóquio. Ele foi do Palmeiras, ele estava na Parmalat, ele faz parte daquele primeiro projeto da Parmalat e vai para o Japão. Eu não vou te garantir, mas eu imagino que era a 4ª divisão, assim, era um time semi-amador, e ele consegue, cara, aos poucos o time vai criando identidade, criando como time de Tóquio, ele vira o rei de Tóquio, tanto é que o estádio Ajinomoto, que é dos 2 clubes, né, do Tóquio e do Verde, né, tem lá uma faixa até hoje, Ajinomoto, King e Amaral, porque ele realmente foi o rei, ele que foi o pioneiro, né, dessa vinda de brasileiros. E quando o Amaral está para se aposentar, eles procuravam um jogador que pudesse ter o mesmo estilo e longevidade dentro do clube. E não que eu tivesse o mesmo estilo do Amaral, a gente tem estilos diferentes, mas o Juninho, que era o empresário que me achou, achava que eu entraria nesse perfil. Ele perguntou pro Jean, que já estava lá, o zagueiro, ex-Santos, também jogou comigo na seleção sub-20, e o Kelly, que também tinha sido uma contratação a peso de ouro pelo Toque. Então eles vinham querendo iniciar esses investimentos, e eu fui o nome escolhido por uma bênção, né, de Deus, eles me escolheram, e acabou dando certo. Apesar de ter ficado 4 anos seguidos, assim, depois eu tenho uma segunda passagem, que dá aí um total de 7 temporadas, mas nesses 4 primeiros anos foram intensos, a gente conseguiu o primeiro título do clube na Copa, a gente vai para um torneio lá, o Juan Cunha, contra o La Coruña, e a gente ganha, isso dá uma projeção muito bacana para o clube. Então foi um período que a gente consegue elevar o nome do Tóquio, mas a gente não saía do meio da tabela. Da J-League a gente não passava do meio, e isso que fez eu querer mudar. Eu quis ir pro Gamba justamente por isso, para poder tentar mudar um pouquinho. Minha câmera travou aí ou Travou. Você tá me escutando? Normal? Tô escutando. Travou, não... parece que você tá indo pro cabeceio, assim, cara. Parece que... do jeito que eu gostava. Eu vi que travou aqui para mim, mas a minha internet tá boa, tá estranha. Vamos ver. Vamos tentar entrar e sair, então você consegue aí rapidinho? Vê aqui. Vê aí. Vai começando. Tudo igual. Continua travado. Espera aí, um minuto. Olha só, travou. Que doideira. Bom, lembrando também que quem quiser ouvir pelo Spotify vai achar a conversa de louco, mas... que estranho. Eu vou... Quer sair e entrar, Lucas? Eu vou. Para você aí é ruim, mas eu faço. Não, mas faz parte do ao vivo e até a gente contextualiza um pouco. Para quem não acompanha tanto de J-League, né? O estranho é que você me escuta bem, né? Então não é na internet mesmo. Bem. Enfim, eu vou sair aqui então e já volto em segundos. Sim, senhor. E é curioso, né? Que acho que Lucas Severino acaba tendo uma experiência de vida muito interessante. Europa, de uma forma mais breve, mas com muito aprendizado. Né? Que ele mesmo disse, a gente aprende muito, às vezes dá até no insucesso, mas no Japão, que é uma referência de gestão, tem um sucesso estrondoso. Né? Pelo Japão, ele acaba conquistando títulos, acaba vendo a evolução de um projeto, que eu acho também muito interessante. E volta para o Brasil, mas no fim, que é o gancho que eu quero fazer com ele voltando, é esse retorno para o Japão, e aí sim o depois da bola, né? O que... Lucas, voltaste, Lucas? Acho que sem vídeo. Eu já tô aqui. Só sem vídeo ainda, curiosamente. Que estranho, hein? Sim. E o mais estranho é que eu tô pelo computador e tá tudo ok aqui. Vamos ver. Eu vou entrar pelo celular, então, vamos ver.
Mas aí vai ficar ruim, né, a imagem. Não, pelo contrário, a maioria usa pelo celular. Só até não abre via Instagram, não. Pega o link e vai tudo certo. Eu continuo. Eu falava aqui só, Lucas, dessa segunda passagem só no Japão. Eu acho que a gente ia fazer o gancho com depois da bola. Né, porque ele pega um projeto que evoluiu muito, claro. Tem uma cidade com porte grande, mas também uma cidade que tem uma concorrência grande, né? Para quem vê esportes de outros esportes aqui no Brasil, por exemplo, como eu que cobri muitas outras modalidades, você vê que um futsal não tem espaço aqui na capital. Embora o Corinthians tenha um projeto fantástico, né? Até mandar um abraço para o André Bier, que é meu amigo, ganha muitos títulos, mas é difícil você competir com a audiência que existe de futebol, de ligas até do exterior, enfim, de uma série de outras coisas. E Tóquio é um grandíssimo mercado, né? Enfim, Tóquio acaba sendo. Opa, Lucas, voltamos. Eu falava justamente assim, quando você estava fora, que por mais que Tóquio tenha um potencial, desenvolver um projeto em Tóquio não é fácil, né? Colocando o microfone aqui para ficar melhor. Sim. Porque desenvolver um projeto em Tóquio não é um negócio fácil. Acho que nem eu falava, eu estava falando puxando gancho de São Paulo, de outros lugares que às vezes você pega um projeto grande, mas a concorrência pela audiência, pela atenção do público em geral é muito grande. E Tóquio, poxa, Japão é historicamente uma terra do beisebol, tudo. Tóquio você tem que gastar muita grana. Você viu esse projeto Sim. crescer e aí você volta, né? Como é que foi essa volta? Aliás, quando você voltou para o Brasil, eu achava que você ia encerrar a carreira no Atlético. Ah, mas eu encerrei. É porque eles me resgataram, né? Na verdade, foi bem isso. Eu voltei para o Atlético também, com esse intuito, né, de tentar encerrar. Estava com 32 anos, pensava em jogar mais, no máximo mais 2 anos. Eu já tinha colocado isso na minha cabeça. E o que aconteceu foi justamente isso. Eu vejo que não consigo ter o mesmo nível de 2000, lá, de entre 98 e 2000, e eu não queria passar vergonha. E aí sou muito Aí honesto com o você é muito Marcos. humilde, desculpa te cortar, você acha que você não tem talento, não tem nada, putz, cara. Não, aí, mas eu vi que o time não estava dando liga no Atlético Paranaense em 2011, apesar de ter vários jogadores de muito talento, mas não estava dando liga, tanto é que em 4 meses que eu fiquei, põe 5, vai, de janeiro a maio, a gente teve Sérgio Soares, Leandro Niels, Geninho e o Adilson Batista. Então, eu via que aquilo ali não era mais para mim. Poxa, como é que eu ia me readaptar com 4 treinadores diferentes em 5 meses? Era impossível. E eu precisava de uma readaptação. E aquilo eu falei, cara, mas tá bom, termina aí o Paranaense, que nós perdemos para o Coxa. Estava esperando a Copa do Brasil ali. Eu fui vice-artilheiro da Copa do Brasil, praticamente, porque o Alessandro fez 5, eu fiz 3. Então eu fiquei perto dele. E o que eu mais senti foi isso. Eu falei, cara, eu acho que no brasileiro eu não vou ter nível e o clube também não, então eu não quero participar. Não joguei nenhum jogo, na verdade a estreia contra o Grêmio, e eles fazem uma homenagem para mim de despedida mesmo, uma placa, a camisa com 61 gols, tinha feito 122 jogos. Foi lindo. Só que depois desse dia, na verdade dia 11 de maio que eu parei, assim que eu fui lá conversar com eles, e começou, pô, japonês, primeiro as entrevistas, né? Poxa, mas tá cedo, 32 anos, e aí vinha as entrevistas. E o Toque tava muito mal, cara. Eles tinham caído para a segunda divisão. E um amigo meu, que tá no clube até hoje, falou: cara, você não tem vontade de, pelo menos, vir ajudar a gente aqui, resgatar? O público era de 27 a média, tá vindo 18, tá vindo 15 mil. A sua vinda, pelo menos, vai dar uma mudada. E aí Se você falar de Brasil, 15 é piada, 15 é pra caramba piada, hoje em dia, média, mas tipo. Para Japão era pouco, né? Porque o estádio lá é para 50 mil. Sim. Eles davam mais prejuízo indo 12, 15 mil. Aí ele falou, cara, vamos. Aí eu falei, não. Aí dia 30 de maio eu faço essa despedida lá no Atlético e os caras tentando me convencer. Eu vou pro Nordeste com a minha esposa. Pô, literalmente uma aposentada. E lá no Nordeste eles me cutucam. Eles falam, poxa, na época lá, esse meu amigo, poxa, quando você veio para cá, né, a gente te ajudou, porque realmente o Tóquio me ajudou em termos de ressurgir para o futebol, assim, de ter alegria de jogar futebol em 2004. E aí meio que eles jogaram essa coisa em mim, e até voltou a chama, assim, nossa, será que eu tenho capacidade para ajudar, assim?
O time estava em 13º. E aí voltei com esse objetivo, com esse o challenge, né, esse challenge, o desafio, e foi legal, foi um desafio bem bacana, porque deu tudo certo, nós somos campeões da segunda divisão, ganhamos a Copa Imperador, levamos no clube para a primeira vez a uma CL, né, que seria a Champions League Asiática, e aí eles me convenceram a permanecer, tanto é que eu fico mais 2 anos, né, 2012, 2013, e em fevereiro de 2013 eu falo para eles, olha, esse é meu último ano, então prepare para substituir como vocês... Os caras não acreditavam. Tanto é que quando eu faço um hat-trick contra o... Hat-trick, falei em japonês, você viu? Eu não falei... 3 gols, então é engraçado que... imagina falar meu nome, né? Deve ser tão difícil como falar Rukasu, né? Tipo, de Orochi, né? E aí eu faço 3 gols contra o Omiya na casa deles lá. E nesse dia eu peço, né, para comunicar, porque era em agosto ali, quase setembro. Falei, é bom até para a torcida já ver que não é nada do clube, né? Porque senão, quando você não renova um contrato em novembro, dezembro, os caras, pô, os caras estão loucos, por que estão fazendo isso? Pode criar, falei, vai criar dúvida em vocês. Aí eles falaram, não, mas calma, pensa bem. Ficaram me enrolando umas 2 semanas até que aí começamos a criar, que eles queriam fazer uma despedida digna, aí tem o jogo de despedida, tem o DVD, tem o livro, enfim, a despedida dos sonhos, e eles ainda me convencem a eu ficar mais um ano como embaixador do clube, um cargo que eu morava no Brasil e ia de 3 em 3 meses para lá, foi até para dar adaptação dos jogadores, tal, para a torcida ver que mudou, e deu tudo certo, fiquei mais um ano lá, e aí definitivamente em 2015 eu venho para o Brasil e tô vivendo até hoje, aí eu depois da bola, literalmente. Só levei meia horinha só, né? A pontualidade ficou só na abertura. Mas até o que eu falava em off é assim, poxa, você acabou tendo uma exposição, talvez em bola, jogando bola, não digo que você queria na Europa, mas você vê muita coisa lá. Você volta pro Brasil, você pega um exemplo do Paraná fantástico antes. Aí você pega no Japão, construção de um projeto, a reconstrução dele. Como é que isso te impacta para o pós-bola? Isso impacta positivamente. Acho que tudo que eu faço, eu consigo colocar o futebol, né, como não só como analogia, mas como experiência, como exemplo. Os negócios que eu tenho hoje, inclusive uma escola de oratória, quando eu estou dando algum tipo não de palestra, mas eu digo qualquer reunião que eu tenho lá com meus colaboradores, eu coloco sempre o futebol como exemplo de disciplina, exemplo de trabalho em equipe, exemplo de dificuldades. Então, isso tudo quem me proporcionou foi o esporte e essas minhas andanças, né? Você ir para outro país, dificuldade de língua, dificuldade de cultura, então é a mesma coisa de você mudar de emprego, vir para outra função, enfim. Eu vou fazendo alguns tipos de analogia que vão me ajudando muito. É óbvio que o sucesso é diferente, né? Porque fora dos campos demora mais tempo. O futebol é mais instantâneo. A partir do momento que você começa a fazer gol, na minha posição principalmente, um toque de mágica, você troca de classe social. E no empreendedorismo não é assim, né? Porque você leva umas pancadas, uma coisa dá certo, a outra não dá, e isso também você vai se acostumando, né? Hoje, assim, eu vejo que era muito mais fácil fazer gol. Para quem tem talento. Também. Mas hoje você se vê, por exemplo, eu perdi a conta, só. Eu fui medalhista paulista de matemática e perdi a conta, mas quanto tempo você já está pós-bola? Eu parei literalmente em 2013, dia 7 de dezembro de 2013. Se a gente colocar o ano mesmo, eu estou entrando no 8º ano de pós-bola. E aí você fala desses aprendizados, tudo. Hoje, como é que tá o Lucas? Você sempre quis empreender, no fim das contas, ou não? Sempre. Eu comecei assim, 2000, quando eu sou vendido, que aí sim, por mais que as pessoas achavam que eu ganhava dinheiro no Atlético, o salário era eu vou usar umas frases do Sócrates, do Dr. Sócrates, era enormemente acima do que o povo brasileiro recebe, mas pelo que eu produzia era muito pouco. Pelo que eu produzia dentro do Atlético, e hoje eu vejo isso, os valores desproporcionais que existem no futebol brasileiro, para o nível tão baixíssimo que tem, você começa a realmente... Não existe inveja, não existe frustração, mas você fala como os tempos mudaram.
porque eu era destaque do Atlético, jogando na seleção brasileira e tinha um salário realmente muito abaixo. Muito alto para a população brasileira, mas muito abaixo para um atleta que jogaria aí numa média de 18 anos e ganhando dinheiro bem menos que isso. Então, assim, é meio complicado, né? Meio doído, né? Mas era a nossa realidade, assim, que tinha naquela época e é aceitável. Mas eu já tinha isso na mente de saber o que eu faria. Tanto é que quando você fala, pô, mas você já pensava em parar com 34? Eu e minha esposa, a gente já estava se preparando para isso, de ter algo que pudesse suprir, né, depois a falta do salário, né, mensal. Uhum. E comecei a empreender, tenho parcerias, eu falo que eu gosto muito de dividir o bolo, são pouquíssimos negócios que são meus 100%, e o meu primeiro empreendimento é imóveis, né, depois eu começo a eu mesmo construir os meus imóveis, lá em Curitiba, inclusive, com o meu grande amigo e irmão Cocito, nós temos uma sociedade até hoje, a CBL, que é Cocito, Danilo, que é o nosso engenheiro, amigo, parceiro, irmão, e Lucas, e ali eu começo a já me preparar para o pós-bola, né, para depois da bola. Então, assim, eu coloco isso na minha mente que a partir de, sei lá, de 2001, ali, 2001, que eu começo já a me preparar. E se você me perguntar, não tem vergonha nenhuma, com muitos erros, principalmente nesse início, muitos erros, porque é muito rápido, né? Você, como eu falei, é como ganhar na Mega Sena e você nunca ter visto dinheiro na vida. Você fica desesperado, você comete erros que hoje, eu com 42 anos, sem dúvida nenhuma, não cometeria, mas não tem como voltar. Então, tudo isso fica como aprendizado para você não cometer. Óbvio que eu ainda cometo, mas hoje numa proporção bem menor. Errar todo mundo erra, nem todo mundo percebe e tem que agir rápido, né? Então, Isso reconhecer e agir rápido, né? é um desafio, né, de agir rápido, né? Esse é o nosso grande dilema no dia a dia de como empreendedor agir rápido. Nesse momento, principalmente. Sim, eu acho até um pouco antes de falar de pandemia, que depende muito do setor, por exemplo, se você trabalha com incorporação, é difícil agir rápido. A adesão está tomada, leva anos, né? Então exatamente isso. E eu passo assim, eu passo por isso hoje, vendo que tudo que eu me preparei, eu não imaginava nunca que eu viria para o Brasil e pegaria duas crises estrondosas, né? Entre 2014, com toda aquela polêmica de impeachment e quem vai dominar o Brasil, se permanece PT. O Brasil não cresceu desde 2014 para cá, até se pegar o Não PIB, ele cresceu. regrediu, entendeu? Não, você pode pegar. E hoje a gente pega com 14 milhões de desempregados. Enfim, eu peguei o pior de todos os tempos e não jogando futebol, porque eu brinco quando os pessoal que estão lá no Japão, fora do país, eu falo, aproveitem, vocês estão na Ilha da Fantasia. Quando voltar para cá, que é a realidade aqui é cruel. Apesar de o custo de vida ser bem menor, existir coisas que somente no Brasil existe, mas é difícil. Depois do futebol, esse canal é bem gostoso aí, a gente falar, é importantíssimo. Esse depois do futebol é muito difícil, é bem complicado. Agora, você mantém, mesmo empreendendo, uma postura discreta, né? Seja para atuar ou até aparecer, né? Você não gosta de usar muito a sua imagem para isso? Eu não sei. Eu não sei no Sul, por exemplo, não sei no Paraná. Não, eu acho que eu consegui deixar de lado. Vou ser muito sincero para você, de repente, pode ser que por dois motivos. Um, pela chama reacender de estar dentro do futebol, ou por necessidade financeira. Eu acho que pode perguntar para qualquer ex-atleta, ou é a paixão, porque você vê, de repente, cara que tem muita grana, que tem muita tranquilidade, os caras amam o futebol, ama estar dentro do campo, ama empreender no futebol, ama estar sendo agente de jogador, ou o segundo, que é a necessidade. Pô, tem vezes que você vê um cara jogando até 42 como o Romário e não era necessidade, era paixão. E aí você vai numa série Bzinha aqui, A3, você vê o cara jogando ali, você vê, poxa, é a vida dele, o cara faz aquilo ali por necessidade de pôr o prato de comida em casa. Então, eu seria hipócrita em dizer que não pode acontecer. Eu acho que na nossa vida tudo pode, mas não é algo que eu planeje. Não é algo que eu queira. Eu estou aqui lutando para manter os meus negócios e poder dizer que eu venci também fora do futebol. E aí isso tudo vem esse lado de ser de discrição, de não querer
provar para o mundo que eu tenho uma condição legal, de ser revista de caras, né? Porque aí a gente fala muito disso, eu e minha esposa, aí você vê lá a família, o cara põe lá um monte de coisa na revista Caras, passa 3 meses, tá separado. Então a gente sabe, a gente vive com a realidade, vive com as dificuldades, vive com as frustrações, mas quando vem a alegria é intensa e verdadeira. Então é isso que a gente procura aqui, manter, né, essa descrição, manter a realidade para os nossos filhos, passar os valores. Eu tenho 3 filhos, então eles não viram muito eu jogar futebol e talvez às vezes não entendem, né, o que eles têm assim de valores financeiros. Então a gente procura sempre dizer de onde que a gente veio, mostrar quanto foi difícil e para manter o quanto é mais difícil. Então é desse jeito que eu vou ligando, mantendo aí essa minha serenidade e falando com muita tranquilidade que é muito difícil. A cada dia que passa eu percebo o quanto é difícil, mas eu tenho perseverança, eu trabalho muito, eu lido muito com essas dificuldades no dia a dia. Lógico que tem dia que você desanima, principalmente pelo nosso país, principalmente por tudo que a gente vive, por essa falta de integração entre os poderes. A gente vê que isso só acarreta em ter mais problemas econômicos no nosso país, mas a gente não desiste. Aí vem a frase clichê, sou brasileiro e não desisto nunca. Essa você não usou um poeta ribeirão pretano, né? Até um filósofo, né? Até pelo nome, né? Filósofo. Mas uma coisa você falou de revista Caras, no caso, apareceria na IPTV, né? Porque você tá aí. Agora, por quê? Apareço bastante aqui. Sim, mas por que Ribeirão de volta? Às vezes seria mais fácil estar em Curitiba, que você teve uma imagem mais vinculada, ou São Paulo, que às vezes a praça é grande, sei lá. Eu e a minha esposa, muitas vezes a gente para um pouco e vem não arrependimento, mas às vezes a gente repensa e fala, será que em Curitiba seria mais fácil? A gente tem negócio lá também, apesar de a gente ter negócio aqui também na cidade, na região, ou até mesmo morar fora do país, mas tem que ser muito sincero, Jorge, que é sempre nos momentos de um negócio dar errado, desse momento de pandemia, né, de as coisas não estarem dando certo, porque é minha cidade, meus pais estão vivos, meu pai tem 80, minha mãe 77, minha sogra também ainda é viva, infelizmente meu sogro não é mais. A nossa família é muito parecida, a minha família da Lúcia, assim, com mais 3 irmãos da parte dela e mais 3 da minha. Então sempre a gente tem uma alegria de viver junto, de fazer as festas. Hoje em dia não está dando mais pela pandemia. Então por esses motivos a gente veio, e aí eu acho que veio mais do lado paixão, né, do que da razão. Pela razão, concordo com você, seria muito mais fácil ou estar em Curitiba, ou até mesmo São Paulo, que é o local dos negócios. Tenho também negócios lá, mas eu acabei decidindo por esse lado, porque talvez seja só uma vida, apesar de ser muito católico e acreditar que existe um lugar que a gente vá para o paraíso se a gente cometer as coisas certinho aqui, mas se a gente ficar pensando, é só uma vida, então não dá para a gente só pensar em dinheiro, né? A gente tem que pensar nesse lado familiar, e a gente é muito família. Como eu falei, eu e a Lúcia, a gente tem a família muito parecida. Os tios também, a gente tem muita ligação com o tio, ainda com o primo, e eu acho que a gente quis manter isso, né? Porque a gente viveu muito tempo fora e esqueceu o lado da razão. Hoje a gente sofre um pouquinho por isso, né? Principalmente nesse momento ruim que a gente vive do país, por viver um pouco isolado. E eu não digo nem pro lado de ex-atleta, assim, porque eu não queria também trabalhar com futebol. Não é nem isso. Talvez, assim, se eu quisesse trabalhar com futebol, o Botafogo também seria um lugar para iniciar bacana. E até porque o Botafogo tá com os projetos de empresa, né? Tinha fundo private equity por trás, nem sei se ainda tem, né? Tipo, Tem, o Adalberto Batista tá aqui. Então seria um espaço legal. Eu digo de negócio fora do futebol mesmo, talvez não tenha sido das melhores da escolha. Mas eu posso ser sincero que o momento de tristeza, ele marca muito, né? Você fica sempre muito preso quando o negócio dá errado. Mas se a gente fizer uma somatória, os momentos alegres que eu vivo aqui em Ribeirão são muito maiores, assim. Então, por isso que quando dá certo, e aí você abre uma champanhe, e você fala, não, aqui que é lugar, fiz certo. E aí quando dá errado, como amargura mais, aí você fica, será que era aqui que era o lugar para a gente estar? Mas eu vivo bem tranquilo e eu sei que tudo tem um propósito, é tudo no tempo certo e levando assim, dessa maneira bem tranquila, que a gente vai conseguir resolver todos os problemas que a gente vive hoje.
Acho que, cara, se tudo fosse só racional, o mundo não teria tanta graça, né? E trabalhar com o coração em paz te permite pensar com mais clareza, né? Acho que se você tem todo esse vínculo aí com o Ribeirão, por mais que eu até não soubesse imaginar se fosse muito mais Paraná, eu não sabia também que a família da tua esposa também é tudo daí, tipo, Tudo aqui. e outra, para empreender, talvez, às vezes trabalhar numa empresa é mais difícil. Se eu fosse trabalhar aí, teria que trabalhar, sei lá, numa empresa sucroalcooleira, Sim. mas empreendendo, acho que até hoje, que com tecnologia, hoje em dia tá tranquilo que nem você faz, você investe em negócios em lugares diversos e, poxa, não é que você tá isolado do mundo. Não, Ribeirão tem de maneira nenhuma. aeroporto, é uma puta cidade. De maneira nenhuma. Eu hoje, eu invisto mais em Franca do que Ribeirão. Investe jogador de basquete lá, Lucas? Que é? Não, Não, quem não. dera. Calçado? Queria. Não, tem a escola de oratória e Você hoje deixa eu do também saco sou. só. Eu tenho também a sociedade numa imobiliária. E eu comecei a construir também em Franca em 2012, pensando nisso, porque Ribeirão, apesar de ser geograficamente grande, ter 600 mil habitantes, é limitada, né? Então a gente sabe que enquanto não vier o aeroporto internacional, literalmente, para cá, vier grandes indústrias, Ribeirão se limita, como você disse, não só ao setor agroçucareiro, mas assim, não tem como expandir. E eu tinha muita ciência disso e acabei indo um pouco para Franca para tentar fazer negócios lá e ter o boom imobiliário como teve em Ribeirão. Mas como eu te falei, no momento que estava dando legal, assim, poxa, de 2012 vem a pior crise talvez que eu tenha passado na construção civil, né? Que é entre 2014 ali, melhora um pouquinho em 2018, estava acelerando em 2019, aí vem a pandemia 2020. Apesar que na pandemia Acelerou pra caramba. é um momento bom da construção civil. Porém, com as altas dos preços, hoje já começa a dar uma retraída, né? Sim, o GPM O porrada, material. NCC porrada pra caramba, muita coisa importada, o preço Exatamente, vinculado a dólar, exatamente, né? É muito exatamente. difícil. Enfim, você está tão atualizado, tão antenado quanto eu. E aí você vai fazendo conta, né? Vai fazendo, vendo onde que você está errando mais, onde está errando menos, readequando todo um cenário, querendo ter mais liquidez, porque quando você é atleta profissional, e eu até aconselho, quando você for fazer live, aí, principalmente com os caras que estão fora, ter sim um consultor financeiro, porque a gente fica tão com medo do do depois da bola. Esse canal é chamativo, hein? Que a página, né, na verdade, que você acaba com medo, você faz coisas mais com medo do que com a razão, assim, você, poxa, preciso ter algo ali para ter um aluguel, para ter... E hoje a gente percebe que não, porque você precisa, às vezes, muito mais de liquidez do que patrimônio. Então, assim, coisas que só com o tempo que você vai conduzindo. Isso leva tempo para você aprender, leva tempo, você começa a errar muito, e eu digo que a pandemia fez isso comigo, principalmente agora nesse momento, que eu percebo que eu tenho que me readequar a uma nova realidade, menos patrimônio, mais liquidez, menos banco convencional, mais as grandes financeiras aí, então, enfim, eu vou mudando um pouco o raciocínio, mais fundo imobiliário, que dá uma liquidez, ter atenção, e aí a gente vai fazendo isso para poder melhorar esse entendimento do jogador pós na carreira, né? Que é uma carreira que é gostoso demais jogar futebol. Por isso que eu brinquei com você, que é muito mais fácil você fazer gol do que aprender a trabalhar com um Excel, ou até com meu filho, quando eu vou brincar com ele aqui no PowerPoint. É muito mais fácil jogar bola. É muito mais Pô, fácil, é muito o mais pessoal fácil. fala pra mim que Ponte Pretano não sabe mexer no PowerPoint, que começa tendo que botar título, né? Ele nunca viu o título, né? O pessoal enche o saco, né? Tá aqui. Então, não, mas uma coisa assim que acho que uma analogia futebolística que ajuda muito, né? Independentemente do grau de conhecimento da pessoa sobre futebol, analogias futebolísticas, como você mesmo falou, funcionam. Construção civil é quase uma via de um goleiro, né? Porque você faz 5 defesas, você toma um gol, fica marcado. Um Sim, SPE que você não faz muito bem feito dá um problema, dá te muito persegue problema. do resto, né? Muito problema. Mais fácil fazer o SCP. Então, mas aí quem tá vendo, de repente vai ficar meio perdido aqui, né? Mas isso que, sim, né? Quem tá falando em termos meio técnicos, mas digo, é uma analogia que às vezes você vive de fazer gol, mas nessa você tem que não tomar o gol, né? É bem complicado. É o que eu falei,
Hoje eu vivo esse momento, talvez o momento mais complicado que eu tenha passado, né? Aí fazendo analogia, eu vou para a França, agora o momento que eu vivo hoje é a França, e se realmente for da maneira que é, o melhor está por vir, que vai ser os anos dourados que eu vivi no Japão. Então, eu imagino que seja assim a nossa vida, desses desafios, mas eu acho que essa conversa é muito boa para as pessoas verem que o pós-futebol é sempre complicado, mas quando você tem clareza, tem transparência, tem honestidade, né? Poxa, paga os impostos tudo certo, apesar de ser totalmente errada a maneira que a gente paga, porque não tem reversão nenhuma para nós, a gente paga pouco e o pouco que a gente paga não é revertido da maneira correta. E você tendo esse entendimento, você vai melhorando, você vai... Se você quiser também, porque tem muita gente que não quer. E eu falo por mim, no meu nível de atleta e com o tanto de recursos que eu tive, que não é muito longe dos grandes nomes, é o que estou dizendo. Eu fui um jogador que, apesar de ter tido muito sucesso, não tive uma carreira para sentar no sofá e contar dinheiro. Esse é o grande desafio. Eu acho que a grande maioria vai ser como eu. Então, quanto antes ele tiver essa clareza, né, para poder fazer bons negócios e ter um pós-carreira bacana, seria melhor. E eu estou passando essas grandes turbulências justamente por no meu início lá não ter essa ciência, né? Se eu tivesse, se hoje uma pessoa tiver alguém que oriente, que realmente conduza a ter bons negócios, a ter bons investimentos, como eu falei aí, tem várias né, empresas que mexem com isso, o pós aí fica muito mais fácil de lidar. Hoje eu vivo uma turbulência maior, mas não é por esse momento, é tudo que eu fiz lá no início, né? Mas a gente vai contornando, vai costurando daqui, ajeitando de lá e no final vai dar tudo certo. Sim. É um pouco daqui até o que a gente falou um pouquinho antes, né? Do aprender, levantar, recuperar, tentar analisar e o Japão chega. De repente isso aqui é um sinal, ó, isso aqui até botar luz aqui, chegou o japonês, mas... E outra, acho que a sua postura, a forma como você leva as coisas, até a forma das pessoas voltarem a te procurar, é um sinal da sua atitude e isso tem, não digo um preço, tem um valor. Exato. Isso é importante. Então, aí de novo, voltando ao financeiro, o fundamento prevalece no longo prazo. Você pode ver que você toca cair, levantar e hoje está super bem. Então, acho que com o coração leve você chega, né? Você tocou num ponto, tudo que eu levo na minha vida é valor. Não tem preço. Quando as pessoas perguntam, o curso lá é caro? Eu falei, não, o valor é bom. O valor é bom e é realmente um investimento, né, em ser humano. Quando a gente fala, no Brasil a gente tem pouco, né? As pessoas não gostam de investir, gasta 12 mil lá com o novo iPhone, mas quando vai falar de um curso, não estou dizendo só do meu, não, que é de oratória, mas qualquer tipo de curso, a pessoa torce o nariz, cara, porque é muito caro. E não vê o valor do negócio em si, né? É um erro que a gente tem, que a gente vai tentando, quando a gente tem um bate-papo delicioso como esse, ou em rodas informais também, ou até com meus amigos, a gente tenta disseminar isso, né? Disseminar mais cultura, disseminar mais educação. A gente brinca que os políticos, isso aí, essa traça aí, não. Eu não vou, mas eu queria muito que grandes homens, né, grandes pessoas começassem a assumir o poder. É só dessa maneira que vai mudar. Esse negócio de político só tem político ladrão é uma máxima que não existe. A gente tem que começar a pôr pessoas que lutem por nós, pessoas que pensem como nós, que aí sim que vai ter uma grande revolução. Do contrário, é mais do mesmo e só sofrimento. Agora, uma curiosidade, até para a gente fechar aqui o papo. Claro, se quiser falar, outro dia eu falei com o Diego Jardel, que foi do no Havaí, tá fora, e ficou 3 horinhas falando comigo e gostou do papo. O grande problema é que eu estava com o computador, aí a gente podia ficar até mais. O problema é o celular, que já tá. Não, tranquilo. É uma curiosidade. Curso de oratória, as pessoas veem como autoconhecimento, como investimento, como é que elas chegam ou como que elas refutam o curso hoje em dia? Então, é uma grande discussão, né? Porque o curso de oratória, quando a pessoa vai procurar, ou ela é muito introvertida, ou ela quer dar uma palestra, é o contrário, né? Tem o cara não consegue realmente falar, a pessoa em público ela trava. Então ali ela consegue ter uma dimensão do que é o mundo. São 40 aulas no nosso curso, né? Aliás, obrigado pela oportunidade de falar da Vox to You.
que é uma empresa que eu não sou o dono. Na verdade, eu sou um diretor franqueado, eu tenho uma franquia, e é uma empresa jovem, cara, com jovens empreendedores, que tem tudo para dar certo, né? Eles estão galgando aí um lugar ao sol, mas o grande obstáculo é esse, a pessoa realmente saber o que ela está procurando. E eu, como eu não sou vendedor de sonhos, assim, por isso que eu não participo muito da operação, porque eu sou muito realista no que eu falo, né? A pessoa tem que estar ciente do que ela quer. As objeções maiores quando a gente procura é valor. É valor não, é preço, porque o curso tem um valor que eu acho que é baixíssimo por ser um investimento pessoal. Mas a principal objeção é valor, assim, a pessoa, ela realmente acha que para fazer um curso de oratória, só para aprender a falar, não só em público, a pessoa não vê que a Ainda, isso que eu ia falar. oratória O pessoal pensa que é só quando eu tô no palco, mas não. Não, Claro, saber ouvir, jamais. todo mundo tem que saber ouvir, mas Isso se aqui que a gente está expressar, fazendo já é gesticular. oratória, é uma oratória Sim. de primeira qualidade, quando a gente existe essa interação muito bacana. Relacionamentos tem que existir oratória, na venda tem que existir oratória, enfim, em vários ambientes aí do dia a dia. Mas não, a pessoa imagina que seja só, mas para que eu vou lá? Eu nunca vou dar uma palestra, mas ela, poxa, é uma vendedora que ela atende mal o seu consumidor. Mas eu não preciso falar lá na reunião do meu chefe. Não, você precisa colocar com propriedade o que você está passando, enfim. São várias coisas que existem técnicas, inclusive, numa venda para fazer isso, né? E vem muito do Flávio Augusto, a Vox Chuyu é uma filhinha ali não tem nada a ver, ele não tem investimento nenhum, mas o Luiz, que é um dos fundadores, junto com o Júnior, que é o criador do curso, eles procuraram muito, foram lá para os Estados Unidos para ver quais eram as técnicas de venda, literalmente. Estados Unidos é a meca do negócio, né? Convenhamos. Né? E foi muito sucesso. O que está passando, e é um segmento que a gente está, que é um dos meus investimentos, que sofre muito, é justamente por isso, porque como é que você ensina técnicas de oratória pelo computador? É complicado, é difícil. Eles estão achando várias formas e com muita propriedade eles estão tentando fazer já tem hoje um curso online para tentar suprir nessa ausência do dia a dia, porque é gostoso você estar lá, você fazer as dinâmicas, a cada dia você ter mais técnica, ter um rapport, ver a pessoa ali, você começa a gesticular igual, falar igual o Jorge, enfim, e é um momento que, por ser também um investimento pessoal, está sofrendo muito, é um mercado que está bem complicado, mas, como eu disse, eu acredito muito que quando vier a bonança aí vai ser bem bacana, vai ser uma virada bem grande também nesse curso de oratória. Sim, porque, olha, eu digo, falei fora do ar, trabalhei em Ambev, eu sou um cara que tem uma respiração ruim, se não tiver preparado, eu falo rápido, para dentro, mas a Ambev me treinou para gesticular da forma correta, pelo menos foi a felicidade de eu ter sido treinado da companhia, de identificar pessoas, as maneiras de comunicar, a comunicação pelo olhar, para passar o recado visual, para passar o recado da forma correta, para passar a serenidade e até a confiança que as pessoas não sabem, e não precisa necessariamente ser num palco, né? Acho que isso que é muito importante. Então, mas eu vejo sempre essa dificuldade que, eu não vou dizer que é só o Brasil, a gente vê o resto do mundo, as pessoas querem uma pílula mágica, né? Querem um negócio que faz assim. Mas não, esse é autoconhecimento puro, né? Que é um negócio fantástico, cara. É um investimento que se aplica pro resto da vida, se souber guardar isso. Então, eu vejo com muito valor. Que bacana, gostoso escutar isso. Fico mais feliz ainda, como eu falei, porque quando a gente vive num momento tão ruim, a gente tem a chance maior de desistir, né? Porque eu sou um empreendedor, sou um investidor, então, assim, é como você vai distribuindo os ovos em várias caixas, né? Às vezes passa pela sua cabeça a desistir. Poxa, quando você começa a fazer muito aporte, a receita é bem menor do que o custo, você começa a ver ali, poxa, o custo de caixa não bate. É desanimador, né, Jorge? Você que também já foi empreendedor, você começa a pensar. E, infelizmente, o empreendedor, o investidor, principalmente no meu caso, que eu sou muito mais um investidor do que um empreendedor, a gente vê o valor, a gente vê
cash, né, cara? Se não tá dando dinheiro, você não vai ficar batendo muito na ponta ali do prego. Então, esse é um dos grandes meus desafios nesse momento, porque eu gosto muito, é um curso transformador, mas no momento deixa a desejar, e eu sei que não é pelo curso em si, pelo momento do país, né, que é um momento bem complicado. Às vezes a gente vê objeções da pessoa, mas eu não sei se, como é um curso de uma carga horária mais longa, a pessoa fala e com razão, e a gente procura quebrar algumas objeções, mas eu não sei se daqui 3 meses eu estou no emprego. E como é que eu fico? Então, tá Assim, muito estável, né? Esse é o fato. E a gente consegue entender, né? Mas eu acredito agora, nesse momento que a gente vê várias vacinas sendo aprovadas, é torcer. Eu e você, não sei, imagino que você também, a gente não tem muito o que fazer, é só torcida. É torcida para que seja aprovada, para que seja comprada, que esteja o mais rápido possível disponível para a população. E eu acho que é somente dessa maneira que vai reaquecer a economia, vai abrir um maior número de lugares aí para ter emprego, né? Vai diminuir aí essa taxa que é grandiosa. Desde 2014 que eu vejo 12 milhões, 13, 14, pô, não desce, cara. É muito louco. Não Sendo que, na verdade, ele aumenta, né? Porque quem fica muito mais tempo sem procurar, ele sai da conta, né? Então, sejamos realistas, né? Acho que é bem aí a conta. Ontem eu vi uma reportagem exatamente sobre isso, assim, e é desanimador. A gente que está gerando emprego, a gente que sabe que a pessoa depende de nós nessa pandemia, e não é com a questão, o coração, não, porque eu quero que dê certo. Eu gosto de ver aquilo, todo o negócio que eu faço, eu quero que dê certo. Aí vem a analogia de jogador. Você entra, poxa, eu quero ganhar, eu sou determinado, eu tenho disciplina, eu gosto. E aí você vê que não sai, vai patinando, mas eu ainda acredito que como eu falei, né, se tudo der certo ainda, eu acredito que nesse ano ainda seja um ano bem complicado. Eu estou me preparando para 2021 ser um ano que a gente tem ainda muitos desafios, mas preparando o solo ali para 2022. Então, não sendo... Tem gente que vai falar, poxa, você é pessimista. Não, eu não posso ser tão otimista diante de um cenário que a gente está vendo hoje, tanta instabilidade, tanta desinformação, de tanta incoerência. É difícil a gente acreditar que num espaço curto, como muita gente fala, em segundo semestre já vai estar melhor. Poxa, segundo semestre eu acho que nem o Reino Unido vacinou todo mundo, como é que aqui vai estar melhor? Então, a gente tem que ser muito consciente e realista. Então, é trabalhar com esse tempo mais longo, pensando, sonhando em 2022, e se acontecer algo que fuja desses nossos pensamentos, comemorar. Eu não sou aqui aquele, eu não falei, eu não quero ser o dono da verdade jamais. Eu só estou fazendo aí um prognóstico mais longo e torcendo que esteja dentro desse meu prazo, que de repente pode ser mais longo ainda, né? Sim, não está nas suas mãos, né? Pelo menos esse fator, né? Então, não está nas nossas mãos, infelizmente. Mas, enfim, você falou de semear, essa é uma terra que, além de ter uma referência em saber semear muito bem, gerou a riqueza semeando. Eu acho que você semeia negócios bons, aprende com eles, tem safra que nem sempre roda, faz parte, e aí com o tempo a gente aprende até também saber lidar com os problemas de safra, mas, poxa, que sua plantação seja muito fértil e que, poxa, Lucas, que com essa serenidade você leve muito sucesso depois da bola. Obrigado, Jorge. É bem gostoso a gente falar. Apesar que eu acho que a gente fugiu um pouquinho, né? A gente falou, você quis saber um pouco do Lucas jogador, foi gostoso, né? Assim, eu também, uma que eu gosto de A-League, outra que eu gosto do Furacão, sabe? Eu não vou negar. Juntou, entendeu? E você marca um momento muito legal do clube, então E agora você tem que gostar do nosso Botafogo aqui, que o Botafogo, a gente tem uma rivalidade tão grande com a Ponte, mas tão grande, que chega a ser talvez o nosso maior clássico, porque infelizmente o Comercial... Come Fogo... infelizmente... Tá difícil, Eu sou daqueles que não fico... Tem gente que acha assim, eu gostaria de jogar Comercial e sempre ganhar deles, não é que eu torço pro Comercial. Longe disso, eu gosto do Come Fogo porque, cara, a rivalidade positiva, mas a rivalidade positiva faz você querer ser melhor, entendeu? Cara, e eu sou saudosista, ver aqui, poxa,
estádio, come fogo com 2 torcidas. É algo que, assim, fez parte da minha infância. Depois eu joguei e meus filhos, infelizmente, não viram. Eles viram aí numa Copa Paulista xoxa, que a gente foi lá assistir em 2014, e de lá para cá não teve mais nenhum come fogo, a não ser de categoria de base, que não é a mesma coisa. Tem a rivalidade, mas como o Botafogo está muito acima do comercial, fica disparado assim, né, essa força do Botafogo. Mas eu torço muito para que o comercial esteja, para a gente ter esse come fogo e o Botafogo sempre estar na frente, né? É sempre a minha torcida. A visão de quem toca negócio, a rivalidade tá saudável, é bom para a imprensa, é bom para o mercado de trabalho, é bom para o torcedor, é bom para todo mundo, né? Então, e numa cidade desse tamanho, comporta 2 times numa situação boa. Comporta. Tem 2 estádios, tem torcida, comportaria facilmente. Para a cidade seria magnífico. É óbvio que a gente tem que esperar voltar também pandemia, porque sem poder ir gente no estádio, não gera receita, não tem... o pessoal não assina lá o sócio torcedor, enfim. Tá bem complicado também para o futebol, viu? Eu falo aí de entrar no futebol, mas não seria um bom momento para entrar no futebol também, não. Depende só no mercado do Oriente Médio, cara. Só assim, cara, porque a grana sai do chão, cara. Os japoneses, eles são complicados ali, não daria para entrar. Eles não que seja traiçoeiro, o japonês ele é muito respeitoso, ele é muito disciplinado, mas para ele ter a confiança 100% em você leva tempo. Eu demorei um tempinho até para ser capitão do time lá, eu via que tinha gente, poxa, mas ele não fala o japonês 100%, né? Eu não falava fluente, o meu foi de ouvido, fiz os cursos de conversação, mas eu não sei ler o katakana e o hiragana, que talvez sejam os mais fáceis, e o kanji, então, eu só sabia alguns lá decoreba mesmo. E aí você percebe, né, quando você é capitão de um time e tem japoneses com tanta credibilidade, poxa, até você ganhar o respeito daquele cara provando que você não é só bom tecnicamente, mas que você pode conduzir um time. E fora de campo é a mesma coisa. Eu percebi também no começo, ali quando eu paro, tentei ajudar algumas pessoas informalmente, aí o cara escuta. Até levei um garoto lá para o Tóquio, que hoje está triunfando, é um cara que você vai fazer entrevista, vai ser bacana. Ele está na Bielorrússia, igual você falou, esses mercados alternativos tem muito craque de bola. Tem pouco brasileiro lá, se bobear eu falei, porque tem... É brasileiro ou não que você está falando? Não? É brasileiro, Lipe Veloso, você falou com ele, não? Ele tá em Minsk, não? Ele não tá no Minsk, não. Ele tava no Torpedo, que é uma cidade do lado ali de Minsk, né? É Zodine, né, a cidade que eles estavam. Porque deve ter uns 3 brasileiros lá. Tem, mas ele tá numa negociação e de repente ele saia de lá, assim que ele definir a situação dele, eu vou te passar o contato. E esse garoto, ele foi pro Japão, ficou lá um tempo, depois foi para a Ucrânia, agora tá na Bielorrússia, muito provavelmente vai para outro país aí, tá entrando. Então, assim, eu tentei ali no começo, mas eu vi que não é fácil, né? E para fazer um negócio mais ou menos, não era minha cara, não era minha praia. Eu teria que investir, fazer uma empresa, mudar muita coisa na minha vida. E aí tem algo que eu gosto, que é meu tempo. Eu faço as coisas na hora que eu quero. Sou disciplinado, acordo muito cedo, trabalho muito. Mas, assim, tem dia que eu tiro para ver meu filho treinar lá no Botafogo. E isso é com o maior prazer, sabe? Falar, opa, hoje eu tirei aqui para ver meu filho. Teve um dia que eu levei minha filha no balé, apesar da minha esposa fazer isso mais com a Maria, mas são coisas que eu tenho o privilégio de fazer. E espero que Deus continue me dando esse privilégio de poder, nesse pós-carreira, fazer meu próprio horário, fazer minhas coisas que eu gosto de fazer. Isso você deixa de ganhar dinheiro, você sabe, a partir do momento que eu tô vendo meu filho lá 4 horas da hora treinando, 4 horas da tarde, eu tô perdendo um pouco de dinheiro. Mas como a gente falou lá no começo, e você entendeu bem, quando eu pensei mais nessa questão de coração, de paixão, eu não me preocupo tanto. Eu preciso ter algo para ser digno, para eu poder viajar no momento que eu quero com a minha esposa, a gente poder ter uma casa bem bacana para os meus filhos desfrutarem. No Brasil, como a gente tem que pagar o principal, que é a educação, então eles estarem num colégio que é bacana para eles terem uma educação melhor que a tive, não que a minha tenha sido ruim, porque eu estudei em escolas estaduais aqui em Ribeirão, mas escolas perfeitas, assim, que conduziram eu poder falar pelo menos o português correto, saber a matemática. Não fui em Olimpíada como você. Aliás, tem um amigo do meu filho que sempre tá, é um sobrinho nosso aqui, é muito bom de matemática.
Não cheguei a ser esses aí, mas eu sei fazer contas boas, ajudo eles até hoje aqui. De maneiras diferentes, né? A gente briga aí, que eu falo, pô, mas eu fazia assim na minha época. Não, mas não é, pai, é de outro jeito. Mas então, no Brasil, o que eu quero é isso, é poder dar esse suporte, essas condições mínimas para os meus filhos para garantir, não aposentá-los, né? É diferente. Eu quero só dar um suporte bacana nesse início, mostrar os valores, aí depois, dos pais é com eles, né? Não vai ser depois da bola, mas depois dos pais é com eles. Sim, Ribeirão, pelo menos nesse ponto, é muito bom de educação pré-universitária, universitária também, né? Acho que nesse caso deu sorte da família ter nascido num lugar tão fértil de educação, né? Vamos ver, surgiu o coque aí, enfim, uma série de outras coisas que provaram isso. Então, claro, é um fator que ajuda, ainda mais para quem é pai. Isso eu falo muito com outros atletas. Tem gente que fala, eu tô nessa praça porque, cara, hoje eu virei marido, pai de criança, para mim faz muito sentido deixar meu filho aqui, cara. Então, tem um Eu peso. acredito também que talvez eu não tenha falado lá no começo quando você falou a decisão, também por isso os meus filhos têm esse convívio que eu e a Lúcia, quando eu falo Lúcia é minha esposa, tá? Porque às vezes eu vou falando aqui com um grau de intimidade que você fala, pô, quem que é essa aí? Talvez uma das decisões nossa também por isso, por Ribeirão ser uma cidade que recebe bem as pessoas, né? Agrega bem para eles assim ter essa infância e ter os primos. Meus filhos eles têm aí um grupinho de 7 primos que são próximos. Tem a parte da minha mãe que para Maria é melhor, que aí tem 2 priminhas que é praticamente da mesma idade. Então esse lado que a gente teve familiar passar para eles. Mas eu sei que depois é para voar, porque eu saí muito cedo de Ribeirão. Eu saí com 19 e voltei agora com 34, né? Ia fazer 35 em janeiro, voltei em dezembro de 2013, e em janeiro, dia 3, eu fiz 35. Então, já tô com 42, assim, voltei. Então, tomara que eles tenham esse mesmo caminho. A gente está criando, é óbvio que é diferente da geração do meu pai, que era uma questão mais dura, de ensinar o que é certo e o que é errado, e eu que ter o livre-arbítrio para fazer. Aqui a gente fica mais, né? Até brinco com a minha esposa, tem hora que a gente é muito bebezão com eles, assim, mas aos poucos eu também sou um pouquinho duro para ir soltando eles aos poucos, para criarem aí a própria personalidade e trilharem aí o caminho deles. Então é o suporte, esse pós-bola para mim é isso, é dar esse suporte agora momentâneo para depois eu também poder ter minha aposentadoria literalmente, né, Jorge? Senão não adiantou nada, cara. Não dá para prever muito, mas fazer o arroz com feijão, tentar chegar lá, a gente tenta fazer, né? Então, acho que Exatamente. a tranquilidade de cabeça para tentar chegar lá na frente. Então, vamos que vamos. Exatamente isso. Maravilha, Lucas. Não vou te segurar, senão a Lúcia vai dar bronca em mim também, em off. E não conheço, né? Tem que falar que Lúcia é sua esposa, que não é a dona Lúcia X, dona Lúcia do Hexa, que mandou uma carta pro Filipão, né? A senhora é sua esposa, né? Essa aqui é a Então, Lúcia, minha esposa. poxa, mais uma vez, muito obrigado, Lucas. Muito, muito obrigado. Pô, é uma honra falar contigo, é um prazer enorme falar com alguém que teve uma vivência que você tem, com a transparência, com a clareza e o discernimento, até com uma propaganda, até um pouco do seu curso, né? Acho que a forma como você se posiciona, né? Como se expressa, muito impactante para quem até está ouvindo ou vendo de uma forma muito clara, muita leveza. Então, acho que acaba sendo uma propaganda muito boa. Obrigado, Jorge. Poxa, sucesso para você. São canais como esse que eu acho que precisa mais. Eu não sou contra as brincadeiras, né, os momentos de descontração, faz muito parte do futebol. Tanto é que esses dias eu fiquei até meio sem graça, o cara falou, pô, conta uma história, tá, não sei o quê, porque estão acostumados a ver, né, esse lado mais humorístico do jogador, mais fantasioso, mas não são todos que são assim, né? As pessoas acham que todo jogador é brincalhão, só vai pra noite, enfim, criaram, né, um Criou-se estereotipo uma de aura, jogador, né, um estigma, um negócio que a gente tenta desmistificar. A realidade é essa, toda vez que a gente tem a oportunidade de ter determinado momento, né? Esse aqui eu percebia que era um momento para a gente explanar algo que seja também valoroso, né? Que a gente consiga colocar algo diferente quando sai da boca de um ex-atleta profissional de futebol. Eu participei de muitas palestras e foi bem bacana essa pandemia, mesmo que foi online,
e eu via nos professores a surpresa, e aí é ruim, porque vem o preconceito, porque Sim. toda hora... Nossa, mas você é jogador de futebol falando assim? Porque eu imagino que eles iam querer as piadas, iam querer aqueles contos. Tem muita coisa que é mentira também, que os caras dão uma aumentada para fazer o povo rir, e eu acho muito legal, muito bacana, mas eu acho que quando a gente tem a oportunidade também de ter um papo legal, de ter um papo que realmente a gente demonstre que a gente não é alienado, que a gente está consciente de tudo que a gente está vivendo, eu acho que é importante também. Principalmente pensando em outros garotos que vão nos substituir aí como atletas no futuro. Esses tempos atrás eu fiz uma postagem falando muito disso, que é legal essa parte de alegria, de zoeira, de jogador, de resenha, mas eu acho que muito importante a parte de educação, a parte de disciplina, a parte de ter um Jorge da vida perto aí, de falar coisas bacanas, né, de jogador, valorizar, homenagear, sempre é muito importante, e por isso que eu tento, todo momento que eu posso, né, num espaço desse, também jogar esse lado diferente, vamos dizer assim, de um jogador de futebol. Obrigado mesmo pela oportunidade. Desculpa a gente ter talvez se alongado um pouco, desculpa também pelos problemas técnicos, mas como você disse, ao vivo é bom por isso, né? A gente conseguiu pôr aqui uma imagem um pouco diferente de celular, você falou que está mais acostumado com isso. E, enfim, no final deu tudo certo, eu acho que eu consegui falar um pouquinho do meu pós-bola, fazer uma cronologia da minha vida dentro do futebol, e eu imagino que para quem vir aí, que deve ficar gravado, e para os que viram, agradecer muito. Eu acho que foi um bate-papo muito interessante. Obrigado mesmo. Não, Sucesso, maravilha. né? Sucesso. Sim, para nós, para nós. E eu só complemento que a internet está para isso. Acho que, claro, uma coisa que eu comentei com outra pessoa é que a internet permite muito conteúdo, muita coisa diferente, mas se a pessoa tiver preguiça, vai alimentar a mesma forma das coisas que estão vendo por caminhos diferentes. Mas quem tiver curiosidade e quem quiser um espaço, tem. E vamos fazer isso dar certo. Tem, perfeito. Perfeito, Jorge. Eu só queria que você pronunciasse o seu sobrenome em japonês aí. Kadowaki. Kadowaki. É Nizaki Kadowaki, o terror do call center, cara. Esse aqui é... Show de bola, show de bola. Jorge, muito obrigado mesmo. Cara, que sucesso aí. Eu vou estar acompanhando, principalmente amanhã. Então, quem puder aí, não sei se o pessoal da minha página entrou, se não entrou, vai ficar lá gravado também. Sim, depois eu ponho o linkzinho, te compartilha direito, e eu promove quero ver da forma correta. Cezona, amanhã eu vou ver o César aí também, que é outro cara que você vai adorar, não sei se você já teve a oportunidade de falar com ele, é um cara que tem grandes histórias também, ele é um pouquinho mais devagar que eu, então a live vai ser umas 2, 3 horas, se você achou que eu sou calmo, você vai ver um cara então 3 vezes mais calmo do que eu, e eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Temos tempo, e como ele surgiu da macaca, eu vou querer encher o saco, ficar perguntando. E é curioso que nem todo mundo sabe, né? Então, pá, vamos que vamos, né? Foi como você conseguiu me ajudar aí, porque eu gosto muito de falar que eu nasci no Botafogo, que eu sou botafoguense, o Atlético está num espaço muito bem guardado no meu coração, é o clube que me projetou nacionalmente e mundialmente, é um carinho que eu tenho, nossa, mas demais, mas é sempre gostoso eu falar de onde que eu saí, então agradeço mais uma vez a oportunidade de falar que nasci aqui no Botafogo, fui criado aqui, e hoje vou lá no Santa Cruz direto ver o meu time jogar, agora não dá pela pandemia. Sim, como falo, foi na Vila Tibério, o berço do tricolor, mas no seu caso foi no Santa Cruz, tanto faz, é no Botafogo, né? Mas comecei lá no Poli da Vila Tibério. Pô, tentei fazer uma piada, um gancho bom, acabou quebrando, mas foi ótimo. Valeu, Jorge. Valeu. Muito obrigado mesmo. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Igualmente. Tchau.